A, a palavra de Deus está no Salmo 125, irmão. Salmo 125. É um salmo bastante conhecido, né? Amém? Amém? Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre, porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade. Faz o bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que obram a maldade, e paz haverá sobre Israel. Pronto, irmão, podemos assentar? Esse Salmo 125, o salmista olha ao redor de Israel e contempla os montes. Apesar que Israel é construído numa parte bem alta, na verdade é sobre o Monte Sião que ele se estabelece. E tem outros montes. Israel é cercado de muitos montes, e o salmista compara a fé inabalável, como o Monte Sião, porque o Monte Sião é muito alto, é muito grande, é muito forte e não se abala com pouca coisa. Então, a nossa fé, né, o nosso crer, então, os que confiam no Senhor pela fé têm que ser como o monte de Sião. Irmãos, dia a dia, todos os dias, nós somos feito como ovelha ao matadouro, assim diz a palavra. A gente chega o tempo todo e todos os dias sendo atingido pelo nosso inimigo, o inimigo querendo abalar a nossa fé, derrubar o nosso entendimento do nosso Deus Altíssimo. E ele sempre está querendo com que o povo de Deus esmoreça e desista no meio do caminho dessa jornada de vida onde nós trilhamos muitas batalhas. Nossa mente e o nosso coração são sempre bombardeados todos os dias pelas artimanhas do inimigo. Então, irmãos, a nossa fé, né? A nossa fé precisa estar voltada ao nosso Deus, que Ele é o Deus que detém todo o poder, correto? Esse salmo fala sobre alguns princípios poderosos sobre a confiança em Deus e como observar o nosso relacionamento com Deus, certo? A promessa é para aqueles que confiam. E sabemos nós que no decorrer dessa caminhada aqui na terra, nós muitas vezes vamos cair. Algumas vezes vamos cair, algumas vezes vamos ser derrotados. Porém, meu irmão, não devemos ficar, né, prostrado. Dessas lutas, dessas derrotas, precisamos levantar novamente, e precisamos tomar como lição, precisamos nos fortalecer diante de Deus e começar a nova caminhada. O novo começo dá sempre
um novo começo é sempre aquele olhar para o céu, né? Ou melhor, se ajoelhar diante de Deus e pedir a Ele misericórdia, porque o nosso Deus é sempre um bom novo começo para essa nova caminhada, né? Não devemos ficar prostrados, senão, se olharmos para trás e desistirmos dessa caminhada, quem vai ficar satisfeito é o inimigo das nossas almas. Ele sempre vai estar ao nosso derredor, tentando com que nós, servos do Senhor Altíssimo, enfraqueça mediante as circunstâncias que Ele nos oferece todos os dias. Vêm muitas lutas, vêm muitas coisas adversas, vêm coisas para que a gente enfraqueça. Porém, meu irmão, essas lutas, essas batalhas que são constantes em nossas vidas, devemos sempre olhar para o nosso Deus, que Ele é como o Monte Sião. Então, se nós tivermos essa fé diante de Deus, nós seremos como um Monte Sião, que não se abala. É um salmo que faz com que nós venhamos resgatar se porventura nós estamos fracos. O salmista aqui compara o monte poderoso sobre o monte poderoso, para que a nossa fé se compare a isso, para que a gente seja como esse monte inabalável. Irmão, nós poderemos sim sentir alguma coisa, algum abalo, mas esse abalo não vai ser eternamente, não vai ser para sempre. A gente precisa olhar para o nosso Deus Altíssimo e continuar essa caminhada e levantar diante de todas essas adversidades que virão na nossa caminhada. E como é importante, irmão, a gente conhecer o Deus que nós servimos. Como é importante saber que Ele é amoroso, que Ele é misericordioso, que Ele nos dá a capacidade de continuar e tendo força para levantar no momento de uma eventual queda, de uma eventual derrota. Nós não devemos ficar prostrados mediante essas coisas. No decorrer dessa semana, foi uma semana muito, muito atribulada, muita luta, muitas coisas aconteceram. A vontade era simplesmente desistir, dizer, olha, não vai dar para eu ir, não vai dar para eu levar a mensagem, porque eu estou doente, né? Eu fui atingido aí, o meu corpo, o meu físico foi atingido muitas vezes. Torci o tornozelo. Eu tive uma leve torção na minha costa também, de um escorregão dentro do banheiro, por incrível que pareça. E essa gripe forte que está alastrando todo mundo me pegou. Irmão, a sensação é que eu tinha sido atropelado. Muita dor no corpo, muita dor de cabeça. Só Deus sabe como eu estou aqui. Cheio de dor de cabeça, mas eu creio que quando eu sair daqui eu não vou sentir mais nada. Em nome de Jesus. Mas é fácil a gente simplesmente virar as costas e desistir, né? Se ajoelhar e dizer para Deus, olha, Senhor, aqui está difícil demais. Aqui está muito complicado. Eu não quero mais, Senhor, essa situação para a minha vida. Eu prefiro estar como eu estava antigamente lá, que eu não sentia nada, que estava tudo dando certo, estava tudo tranquilo, eu não tinha essas coisas, as coisas davam certo, eu tinha finanças, eu tinha uma tranquilidade aparente na minha família, as doenças não me atingiam, e estava tudo bem comigo. Mas a partir do momento que a gente diz assim, sim para Jesus, para esse Deus maravilhoso, quem não fica satisfeito é o inimigo das nossas almas. O inimigo das nossas almas persevera o tempo todo para que a gente compare o antes e o depois. Ele sempre diz, olha só como estava,
Olha para trás e vê como é que era antigamente aí. Antigamente tu não tinha isso. Hoje é assim, olha. Tua vida é atribulada, as pessoas ficam aí em cima de ti, é muita cobrança, e aí vem coisas que tu não espera, tu não está preparado, as tuas coisas não deu certo, as tuas finanças estão falhando, mas tudo isso, meu irmão, é a artimanha do inimigo. Ele começa a jogar essas coisas, essas pequeninas coisas no teu caminho, para justamente você ser abalado. Mas o que recomenda a palavra de Deus nesse primeiro versículo é que nós precisamos ser como o monte Sião, que não se abala, mas permanece firme lá, permanece para sempre, porque Ele é um monte forte, e o nosso monte poderoso e forte é o nosso Deus. É o nosso Deus, Ele não se abala. Então, a gente tem que ser parecido com Ele, parecido com o nosso Deus, parecido com Jesus, para que não venhamos a sucumbir a todas essas artimanhas que o inimigo sempre coloca no nosso caminho, irmão. Eu olho para os meus irmãos aqui e vejo uma grande parte aqui dos que comigo começaram, né? Eu vejo uma parte que estava junto comigo e a gente compartilhava as histórias, né? Sobre, assim, como as coisas começaram a piorar depois que a gente aceitou Jesus. Mas o que é mais importante, meu irmão, é que você sozinho, você não vai entender por que isso acontece. Nós temos que ter sempre alguém junto conosco. E essa comunidade aqui chegou num propósito de que vamos colocar alguém junto daquele que aceitou Jesus, para que ele não venha a desistir, mediante essas coisas que vão acontecer. Deus falou ao coração dessa liderança que colocou essa estratégia, né? Essa forma de firmar aquele irmão que ainda está dando os primeiros passos, que é o nosso discipulado. O discipulado, irmão, é muito importante na vida daquele cristão que está começando essa caminhada tão árdua, irmão. Ela pode se tornar espinhosa e pesada, mas só vai depender de como a gente pretende levar essa nossa caminhada, né? Se é através da obediência de Deus ou é através da rebeldia, querendo se rebelar. Muitas vezes a gente sempre procura fazer a nossa vontade, mediante do que está exposto para o nosso coração, que diz sempre para que a gente consulte a Deus em tudo que a gente vai fazer. Mas a gente sempre, a maioria das vezes, a gente faz e depois volta chorando aos pés do Senhor. Senhor, me ajuda a desenrolar isso que eu fiz, porque eu fiz besteira. Eu fiz besteira, eu não te consultei. Eu achava que era o caminho. Quantas vezes eu pensei que meu caminho era esse aqui, ele falou, não, o teu caminho é da direita. Mas eu já estava no caminho, e eu tive que voltar para começar de novo, porque eu fui por conta própria. E ele disse, é esse caminho da direita. E outras vezes eu quis ir pela esquerda, eu quis ir pela direita, ele disse, não, volta para o caminho da esquerda, não é isso que eu quero para ti. Mas muitas vezes a gente entende que é isso que Deus quer na nossa concepção, a nossa cegueira, às vezes as muitas lutas, às vezes a dureza da provação faz com que a gente segue e não consiga enxergar e nem ouvir a voz de Deus e a vontade de Deus para aquilo que nós temos que fazer. Nós queremos fazer primeiro a nossa vontade, nós queremos primeiro seguir os nossos caminhos, mas a gente sabe, eu sei que muitos daqui, se não, quiçá todos, algum dia, trilhou caminhos por sua própria vontade, aí depois teve que voltar, arrependido, chorando,
aos pés daquele que é mais forte e mais sábio do que nós, que é o nosso Pai que está no céu. Amém? Então, meus irmãos, nós precisamos sim ter essa fé como o monte de Sião, ter essa fé que não se abala mediante essas lutas, ter essa fé que não se abala mediante as pequenas coisas, as pequenas pedras, os pequenos tropeços, que no meio da dor de uma tribulação, que no meio do peso de uma tribulação a gente não consegue enxergar. Pedir ao Espírito Santo para sempre iluminar o nosso caminho, para que a gente possa enxergar, para que depois nós não venhamos a nos arrepender do passo que nós demos no passo errado. Às vezes a gente pensa que é um passo de fé, mas não, é um passo nosso. E o nosso passo nunca vai dar certo se Deus não estiver junto conosco. Amém? Desde o início da história do cristianismo, da criação do mundo, nosso Deus tem colocado sempre alguém do nosso lado. Assim foi com Adão, que criou a Eva para estar junto com ele. Veio com Abraão, quando ele falou com Abraão que ele saiu lá da casa do pai dele e foi à terra que Deus tinha mostrado a ele. Ele aí foi junto com Abraão, Ló, o seu sobrinho. Ele, com Davi, ele colocou Jonas, seu amigo, e Moisés, Abraão, e veio vindo, chegou em Jesus, o Espírito Santo e seu Pai. E nós não somos diferentes, nós precisamos sempre de alguém para que caminhe junto com a gente, que dê força para nós, que nos levante no momento da nossa tristeza, que nos diga, não, irmão, não desista, bora andar junto, o Senhor está comigo, vamos caminhar junto, irmão, vamos caminhar, porque parado nós vamos ser sucumbidos. Vou te levantar junto para a gente caminhar, irmão, eu vou te sustentar com alguma coisa, com uma palavra, com auxílio, eu não sei, eu sei que nós precisamos sempre estar juntos, próximos um do outro, de braços dados, não um do lado do outro, né, irmão Zé Carlos? Nós precisamos estar de braços dados, caminhando juntos, porque nós ficamos bem mais fortes dessa forma, amém? Aí, né, no verso 2, o salmista diz assim: como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, desde agora e para sempre. Amém? Então, irmão, o nosso Deus sempre vai estar em nossa volta, nos guardando e nos protegendo. Às vezes nós não vamos sentir isso, nós não vamos ver, devido à dureza das provas, ou devido à nossa teimosia. Mas se a gente não conseguir ver, você pode ter a certeza que Ele está ao redor daqueles que o buscam, daqueles que procuram ser e ter como o Monte Sião, como essa fé inabalável diante de Deus. Ele vai estar sempre ao nosso lado, mesmo que a gente não perceba que Ele está perto da gente. A sensação de muitas vezes é que a gente andou sozinho. Irmão, não é verdade. Deus nunca nos abandonou. Ele sempre esteve, está e no futuro estará conosco em todas as nossas lutas. Nós vamos sim ter bastante lutas até o final dessa caminhada aqui. O que é mais, tem uma coisa que é interessante, que
Nessa guerra que a gente vive, a gente sabe o começo, né? Que o começo foi lá no Éden, né? Que o inimigo surgiu e fez com que ali começasse as nossas lutas. Nós estamos no meio dessas lutas, com muitas batalhas, mas nós sabemos que o final dessa guerra, o inimigo já é derrotado. Amém ou não amém? O inimigo já é derrotado. E algumas vezes a gente se esquece disso, que a gente está lutando com um moribundo, com um inimigo derrotado, um inimigo que já sabe que ele vai perder, só que ele não vai sossegar enquanto ele não levar o máximo dos filhos de Deus para a derrota eterna. Então, irmão, precisamos estar atentos para isso e ter a certeza que ele é um inimigo derrotado. Só que, o engraçado de tudo isso, eu conversando com meu filho Tiago, ele disse: pai, isso aí é muito... o engraçado disso, que pelo meio aí, né, no meio dessa luta, nessa caminhada, nós ainda vamos ter pequenas derrotas, pequenas batalhas perdidas. Eu digo, é verdade, Tiago. Muito interessante a tua observação. Porém, essas derrotas, essas pequenas batalhas que a gente perde, é para que a gente se fortaleça cada vez mais e lembre que a gente não está sozinho, que nós estamos com o vencedor Jesus Cristo nessas lutas, nessas batalhas que a gente tem todos os dias. Nossa mente é bombardeada aí, todo dia. Nosso corpo também. E vem. Aí vem e o inimigo quer que a gente murmure, que a gente reclame, que a gente chame palavrão, que a gente chute o balde, dá um chute no cachorro. Ele quer que a gente se irrite. Mas quando a gente percebe que esse é o alimento dele, o que a gente faz? Não, mas eu sei o que está acontecendo. Eu sei quem que vem com essas coisas. Então, ele não vai tirar a minha paz. Pela manhã, eu oro para o Senhor, dizendo assim: Senhor, que esse dia seja abençoado, Pai. Que as demandas desse dia eu consiga vencer. Oh, Senhor, me dá a tua paz, a paz que excede todo entendimento. E quanto mais eu peço a paz, mais agulhada vem. E aí eu digo: Senhor, eu te pedi a paz. Ele disse: mas eu te dou o processo para te ter a paz. Entende o que está acontecendo? Não deixa que o inimigo tome a tua paz. Isso é pequeno demais para que tu sucumba mediante isso e perca a tua paz. Fica firme e lembra do que a gente sempre conversou. Nós conversamos com Deus. Eu não sei qual é a frequência que vocês conversam com o Senhor, mas eu converso com o Senhor quase o dia todo. Eu acho que ele me acha chato, porque toda hora eu estou dizendo: meu Deus, é contigo, Senhor, porque aqui está difícil, aqui embaixo. A vontade é simplesmente desistir, né? Mas a gente precisa fazer uma pequena parte aqui. A gente precisa fazer o nosso dever de casa. Que é buscar, que é pedir orientação, que é caminhar. Porque se a gente ficar só esperando de Deus, as coisas não vão acontecer, irmão. As coisas não vão acontecer da maneira que a gente quer que aconteça. É da maneira dele. É do jeito dele, é da maneira que ele quer que aconteça, porque ele quer que a gente depois vá testemunhar daquilo que ele fez na nossa vida. Ele faz na minha vida de uma forma, e na vida de cada um ele tem uma maneira de agir. Essa maneira que ele faz comigo não é a maneira igual que ele quer para vocês. Eu posso dar aqui exemplos de coisas extraordinárias que aconteceram na minha vida, porque Deus agiu, mas Ele age diferente na vida de cada um, e cada um tem uma história com o nosso Deus, e a história que a gente cria com Deus, Ele não esquece, Ele escreve lá: esse meu servo, ele é um servo potente, ele é um servo que não desiste,
Ele é um servo que caminha para frente. Ele é um servo que está o tempo todo buscando aqui. Ele é um servo que está junto. Irmão, é tão importante, né? A gente está perto do nosso Deus, porque a gente sempre vai receber as bênçãos que Ele tem para nós, sempre respinga alguma coisa em nós. Basta a gente olhar ao redor. Nós estamos todos aqui. Eu acho que a maioria um dia não conhecia esse Jesus. Mas hoje, olha aqui nós reunidos, falando da presença, da grandeza, do sacrifício de Jesus, do amor e da misericórdia que Ele nos dá, e dá simplesmente porque nós cremos que é pela sua graça a gente adquiriu isso aí, e essas coisas que vêm de Deus, nós precisamos só preservá-la e guardá-la em nosso coração e botar em prática tudo aquilo que Ele tem nos ensinado, irmãos. Nós não devemos simplesmente se encher do conhecimento da palavra de Deus e ali ficar estagnado sem passar para outros irmãos, outras pessoas. O ministério, que o irmão Zé Carlos estava até falando aqui na Escola Bíblica Dominical, sobre que o nosso primeiro ministério é pregar a palavra. É pregar a palavra. Nós começamos a aprender, nós começamos a nos encher, e a vontade é de estar falando dessa obra, porque as pessoas começam a ver a mudança que a nossa decisão teve na nossa vida, a diferença que faz quando você chega no lugar que você está cheio da palavra, cheio do Espírito, com vontade de derramar isso para quem queira ouvir, para quem esteja precisando. Aí o mundo aí fora está precisando sempre. Só que eles têm um coração endurecido, irmão. Assim como um dia nós tivemos um coração endurecido, que nós não entendíamos, que nós não conseguimos caminhar sozinhos, que nosso espírito depende do Espírito de Deus, que a nossa vida foi dada, foi contemplação divina, um sopro, um fôlego de vida para nós, que vai voltar para Ele um dia. E quando voltar para Ele, precisamos fazer com que ela volte de maneira que Ele vá perguntar para nós: o que tu fizeste com aquilo que eu te dei, né? Com a vida que eu te dei, de que maneira tu usou a tua vida, de que maneira tu conseguiu passar esses ensinamentos que tu recebeste aí na terra. Porque nós vamos ser cobrados um dia, irmão. Nós vamos ser cobrados um dia de tudo aquilo, né, que nós fizemos aqui nessa terra, de bem ou de mal. A gente não tem como escapar desse dia. Esse dia está marcado. Esse dia está marcado. Que é o dia do juízo, né? E quem crê nisso, que esse dia está marcado? Amém ou não amém? Esse dia está marcado. Assim como Deus marcou, como Deus marcou o dia da volta de Jesus para que julgue essa terra, e também esse dia está marcado, que é o dia do juízo, aonde todos vão comparecer diante de Deus. Todos vão comparecer diante de Deus, sem exceção, e o Senhor vai dar o veredito para nós, amém? Deus trata com bondade, né, os que fazem o bem e os que têm o coração íntegro. No versículo 3 diz assim: porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda as suas mãos em iniquidade, certo? E ele faz o bem ao Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Bem,
Hoje em dia a gente observa muito, né, muitas igrejas pregando esse Jesus que não é o Jesus da Bíblia, né? O Deus que não é o Deus da Bíblia, né? O Jesus que a gente pode fazer todas as coisas, né? Que a gente pode tudo, que a gente pode amar o pecado, que a gente pode fazer tudo o que é ao contrário da recomendação de Deus, que o nosso, esse Jesus vem com a mãozinha dele assim, bem fofinha, afagando a gente, dizendo, não, irmão, está tudo certo, está tudo tranquilo, pode deixar que eu já fiz o que tinha de ser feito, o senhor está liberado para fazer. É dessa forma, irmão? Não é dessa forma, irmão. Porque o nosso Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Porque o nosso Deus não admite essas coisas dos seus filhos, a iniquidade, as coisas ruins que esse mundo nos proporciona. Deus não admite, Deus não quer essas coisas para ele, ele quer o pecador. Mas há jeito para esse aí, há jeito para essas pessoas, há jeito sim, irmão. O arrependimento de todo o coração, tá? Buscando o caminho chamado Jesus para chegar até Deus. Se não for dessa forma, se não for por esse caminho, se não for por Jesus Cristo, esse arrependimento não está valendo. Então, irmão, olhando direitinho para dentro da gente, a gente sabe que nós não somos perfeitos. Nós somos cristãos o tempo todo em evolução, em progresso. Nós somos cristãos que estamos o tempo todo querendo evoluir nessa terra. Eu não sou o mesmo crente, o mesmo cristão do dia que eu disse bem aqui nessa frente, eu quero Jesus. Algo veio evoluindo porque eu busquei essas coisas, porque eu fui atrás, porque eu criei no Jesus poderoso, e ele veio me ensinando, e essa igreja me ensinou muitas coisas mesmo, para que eu viesse encaixando devagarinho tudo aquilo que eu tinha dúvida, todas as coisas que eu achava que estava correto, e aí veio arrumando a casa, aí veio o Espírito Santo, veio arrumando, aí veio meu discipulador, disse, não, Fernando, não é assim, olha, isso aí não está bom, olha, Fernando, busca outra coisa, olha, Fernando, esse lado aqui está errado. Aí digo, pastor, mas está difícil, pastor, eu tento, acabo caindo de novo. Não, mas não desiste, vem comigo, cola comigo, ore em espírito, porque uma hora o inimigo se cansa e ele vai procurar outra coisa para querer te derrubar. Mas essa aí, que tanto a gente luta, que muitas vezes nós já caímos, que a gente pensa que não tem jeito, irmão, tem jeito. Irmão, tem jeito. Em 1 Coríntios 10, versículo 13, por favor, bem aqui, tá? Irmão, 1 Coríntios 10, versículo 13. Por favor. Não veio sobre vós tentação, senão humana, porque Deus não tenta ninguém. Entenda isso. As tentações são humanas. Mas fiel é Deus, e que não vos deixará tentar acima do que podeis. A gente tem um limite. Aí Deus não vai fazer com que aquele limite seja ultrapassado para que haja desculpa sobre mim, dizer assim, mas Deus botou mais peso do que ele disse que ia colocar. Não.
não passa disso. Mas com a tentação dará também o escape para que as pessoas, para que a possais suportar. Quer dizer, vem a tentação humana e quem nos dá o escape é o nosso Deus. Ele que nos dá o escape, Ele que vai dar a saída e nós vamos poder suportar. Certo? Há desculpa para que a gente caia em tentação, irmão? Se Ele está dando para nós o escape, se Ele mostra que Ele é poderoso para nos dar a saída quando chegar a tentação que o homem impõe a nós, não há desculpa. Mas a gente cai, porque a gente ainda não entendeu isso aqui, porque a gente ainda não entendeu que nós não estamos sozinhos, porque a gente ainda não entendeu que Deus está conosco, porque a gente não entendeu que ao nosso redor existem os montes de Sião que nos guardam, que é o nosso Deus, é o nosso monte de Sião, aquele que põe os seus anjos ao nosso redor para que a gente consiga resistir ao dia mau. Vai chegar o dia mau? Um dia vai chegar. Mas a gente precisa lembrar disso. E que, junto com o dia mau, chega o escape de Deus para nossas vidas. Que a gente precisa se apegar nisso, viu, meu irmão? A gente precisa se apegar nisso, porque o nosso Deus, Ele é forte e poderoso, Ele é o único. Ele que pegou a nossa vida desarrumada, bagunçada, e Ele jogou o Espírito Santo no meio dessa bagunça, e o Espírito Santo veio organizando tudinho. Hoje nós estamos aqui, quietinho, alguma coisa falta arrumar, e a gente ainda resiste. Só deixa o Espírito Santo trabalhar, meu irmão. Se Ele trabalhar, se você deixar, a sua vida vai prosperar, vai progredir cada vez mais, e você não vai olhar para trás, e a sua fé vai ficar inabalada como o monte de Sião, que está lá firme até hoje, que nunca se abalou, que protegia Israel. Israel, muitas vezes atacada, aqueles montes ao redor de Israel, o monte de Sião protegia. Amém? O Deus de Israel não falha, porque Ele escolheu aquele povo, e nós somos o povo de Deus, Israel espiritual de Deus. Então, Ele é conosco, e Ele nos guarda, e Ele não falha, irmão. Ele está junto conosco o tempo todo. O tempo todo Ele está conosco. Ele não nos deixa só. Amém? Irmão Júnior, coloque aqui, por gentileza, o Salmo 23. Outro salmo conhecido, que muitas vezes a gente entra em algum estabelecimento, encontra a Bíblia aberta nesse salmo. O Salmo 23. Achou aí, Júnior? Se não achou, vamos ler. Salmo 23 diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Outrora eu ouvi o nosso pastor Henrique falar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, nem as lutas, né, irmão? Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias, me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A Bíblia está recheada das promessas do Senhor.
A Bíblia ela está recheada, mostrando o poder do nosso Deus. A Bíblia ela está recheada de história de homens comuns, como eu e você. Aqueles homens foram homens tirados, sabe? Tirados da pior situação e foram colocados em lugares bem altos, que hoje, até hoje, depois de 2000 anos, o nome deles está sendo citado neste dia, nesta hora, nesse encontro que Deus nos proporcionou para que eu fale sobre esses homens de Deus. E todos nós somos homens e mulheres de Deus aqui, irmão. Somos homens e mulheres de Deus. Precisamos se conscientizar disso, que aqueles homens também tinham fraquezas, como nós temos fraqueza. Mas Deus abandonou eles? Mas Deus não colocou estratégia na mão deles para que eles continuassem caminhando? Nós também temos esse Deus hoje. É só crer e acreditar que Ele também vai colocar estratégia nas nossas mãos para que a gente possa caminhar e vencer as nossas demandas, nossas labutas. Nenhuma dificuldade é maior do que o nosso Deus. Se a gente for olhar diretamente na cara da dificuldade, a gente não vai conseguir contemplar o poder que tem por trás da dificuldade, que é o Deus que resolve todas as coisas. Amém? Irmão, essa palavra, essa mensagem que aqui está, né? Tudo isso que aqui está, nesse salmo, onde eu falo da fé inabalável, que tem que ser parecida como o monte de Sião, que não se abala. Aí vocês perguntam, irmão, como é que eu consigo, né, entender essas coisas, entendeu? Adquirir para mim essa fé inabalável? Irmão, só depende de como é que você se relaciona, porque as promessas do Senhor estão cheias aqui dentro. Aqui está cheio. Aqui está cheio do caminho. Aqui é como se fosse um GPS para que a gente chegasse até o Senhor. Porque aqui está o caminho. A gente precisa ter mais intimidade com essa palavra. A gente precisa engolir essa palavra, comer essa palavra, entender que é daqui que sai a nossa força para continuar caminhando. Porque se você botar o pé lá fora agora, você só vai enxergar as coisas do mundo, meu irmão. E o mundo precisa sentir e temer você. Não porque você é cheio de poder, mas o poder que emana de ti, do Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós aqui, amém? O mundo precisa entender que você é diferente. O mundo precisa entender que para você cair, irmão, precisa ser coisa muito forte. Mas mesmo assim, vendavais, terremotos, tribulações que de repente, Senhor, dessa vez o Senhor pegou pesado, o Senhor permitiu uma tribulação que eu não vou conseguir, Senhor. Aí a gente tem que lembrar do versículo de 1 Coríntios 10, 13, irmão, que junto com a dificuldade, junto com a tentação, que o Senhor permite que os homens emitem sobre nós, venha o escape do Senhor, e Ele nunca vai permitir nada além daquilo que nós possamos suportar. Nós podemos suportar, e nós vamos suportar, amém? Nós não vamos deixar a peteca cair no meio do caminho, irmão. A gente vai prosseguir, amém? Vai ou não vai? Então é isso, irmão. Aonde eu quero chegar é que, se tudo isso aqui que eu falei, sobre esse salmo, onde o salmista compara aquele que... Espera aí que eu esqueci. Mas a gente vai ver já já.
Amém, irmão, amém, 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 amém. Pronto. Aqueles que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Nosso irmão Paulo, ele foi um homem, que a gente conhece a história dele, ele foi um homem perseguidor da igreja, achando que estava fazendo a coisa certa. Ele cometeu muitas coisas erradas, ele se arrepende. E ele achava que ele não merecia tudo aquilo que Deus tinha feito por ele. Só que Jesus disse assim, que eu vou te usar, Paulo, eu vou te usar de maneira extraordinária. Tu vais sofrer por causa da minha palavra. E ele aceitou isso, e ele não desistiu. No final de tudo, com tudo que ele passou, uma palavra que ele disse, que nós temos que falar, se tudo isso que eu estou falando, se não vier as bênçãos do Senhor ainda neste mundo para nós, a gente deve abrir a boca e dizer, Senhor, a tua graça me basta, Pai. A tua graça me basta. Porque a gente tem a certeza que nós não vamos estar nesse mundo sozinho. Nós podemos não receber aqui e agora, mas pode ter a certeza que na eternidade nós vamos receber todas as promessas que o Senhor tem para cada um de nós aqui. Amém? Irmão, que Deus nos abençoe, sabe, irmão? Pois que Deus nos guarde, que Deus guarde o nosso coração e a nossa mente para caminhar nessa jornada árdua e espinhosa, mas que no final vai ser tão prazeroso nós nos encontrarmos junto com o nosso Jesus, no lugar que Ele tem preparado para nós, meu irmão. Então, eu peço a vocês, não desistam, sigam em frente. Se você não tem alguém que caminhe com você, sabe? E se você não tem alguém que diga assim, esse aqui é meu discipulador, é minha discipuladora, é uma estratégia excelente, irmão. Faça isso. Aqui, irmão, é porque nós temos medo de nos abrir uns com os outros. Mas quando a gente tinha as amizades aí de fora, a gente contava abertamente as nossas coisas. E a gente não tinha vergonha. Hoje, se nós contarmos nossos erros, aquele irmão, ele vai orar por nós. A cura do Senhor vem sobre nós, porque o justo, a oração do justo, tem muito em seus efeitos, irmão. Procure alguém, peça para a nossa liderança, peça para os nossos pastores. Pô, pastor, eu preciso de um discipulador, eu preciso de alguém para caminhar junto comigo, eu preciso desse amigo para estar junto comigo nessa caminhada tão árdua, mas que é tão prazerosa no final. E no final tudo vai dar certo, irmão. No final, valeu a pena toda essa luta, tudo aquilo que a gente deixou para trás, tudo aquilo que a gente cortou, até na nossa carne a gente cortou, toda a dor que a gente sente quando a gente corta alguma coisa que a gente pensa que é certo. Irmão, vá por esse caminho. O único caminho é Jesus Cristo. A única verdade é Jesus Cristo. Só através dele a gente chega até o nosso Deus Altíssimo. Amém? Que Deus nos abençoe. E amém. E eu agradeço a Deus e ao Espírito Santo. E vamos ficar de pé para que a gente venha fazer uma oração.